Existe uma devoção particular na Igreja Católica que está ligada à paixão de Jesus Cristo. É a honra do seu precioso sangue. Trata-se de um reconhecimento do sacrifício de Jesus e como ele derramou seu sangue para a salvação da humanidade. Além disso, este sangue é feito presente através do dom da Eucaristia e é algo que podemos comungar na missa, juntamente com o corpo de Cristo, sob a aparência de pão e vinho. Com o passar do tempo, a Igreja desenvolveu várias festas do preciosíssimo sangue, mas foi no século XIX que uma festa universal foi estabelecida. Durante a Primeira Guerra Italiana pela Independência, em 1849, o Papa Pio IX foi para o exílio em Gaeta. Ele estava com Dom Giovanni Merlini, terceiro superior-geral dos padres do preciosíssimo sangue. Enquanto a guerra ainda estava em fúria, Merlini sugeriu ao Papa Pio IX que ele criasse uma festa universal ao precioso sangue para implorar a ajuda celestial de Deus para acabar com a guerra e trazer a paz a Roma. Pio IX fez uma declaração em 30 de junho de 1849 que ele pretendia criar uma festa em honra ao precioso sangue. A guerra logo terminou e ele retornou a Roma pouco depois. Em 10 de agosto, oficializou e proclamou que o primeiro domingo de julho seria dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Mais tarde, o Papa Pio X atribuiu o dia 1º de julho como a data fixa dessa celebração. Depois do Vaticano II, a festa foi removida do calendário, mas uma missa votiva em honra do preciosíssimo sangue foi estabelecida e pode ser celebrada no mês de julho. Por estas razões, todo o mês de julho é tradicionalmente dedicado ao preciosíssimo sangue, e os católicos são encorajados a meditar sobre o profundo sacrifício de Jesus e o derramamento de seu sangue para a humanidade. Acompanhe alguns trechos da Carta Apostólica India Primis, do Papa João XXIII, sobre o culto do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta devoção foi-nos instilada no próprio ambiente doméstico, em que floresceu a nossa infância, e sempre recordamos com viva emoção a recitação das ladainhas do preciosíssimo sangue que os nossos velhos pais faziam no mês de julho. A devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus teve o merecido consentimento e o favor desta Sé Apostólica. Com efeito, importa recordar que, por ordem de Bento XIV, foram compostos a missa e o ofício em honra do sangue adorável do Divino Salvador, e que Pio IX, em cumprimento de um voto feito em Gaeta, quis que a festa litúrgica fosse estendida à Igreja Universal. Finalmente, foi Pio XI quem elevou a sobredita festa, a fim de que, pela acrescida solenidade litúrgica, mais intensa se tornasse a própria devoção, e mais copiosos se entornassem sobre os homens os frutos do sangue redentor. Seguindo o exemplo dos nossos predecessores, com o fim de favorecer ulteriormente o culto para com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado, aprovamo-lhes as ladainhas, segundo a ordem compilada pela Sacra Congregação dos Ritos, incentivando outrossim a reza das mesmas em todo o mundo católico, quer em particular, quer em público, com a concessão de indulgências especiais. Por isto, ao aproximar-se a festa e o mês dedicados ao culto do sangue de Cristo, preço do nosso resgate, penhor de salvação e de vida eterna, façam-na os fiéis objeto de meditações mais devotas e de comunhões sacramentais mais frequentes. Iluminados pelos salutares ensinamentos que promanam dos livros sagrados e da doutrina dos padres e doutores da Igreja, reflitam no valor superabundante, infinito desse sangue verdadeiramente preciosíssimo, do qual uma só gota pode salvar o mundo todo de toda a culpa. Porquanto, se infinito é o valor do sangue do homem-Deus
e se infinita foi a caridade que o impeliu a derramá-lo desde o 8º dia do seu nascimento, e depois com superabundância na agonia no horto, na flagelação e na coroação de espinhos, na subida ao Calvário e na crucificação, e enfim da ampla ferida do seu lado, como símbolo desse mesmo sangue divino que corre em todos os sacramentos da Igreja, não só é conveniente, mas é também sumamente justo que a ele sejam tributadas homenagens de adoração e de amorosa gratidão por parte de todos os que foram regenerados nas suas ondas salutares. E ao culto de latria, a ser prestado ao cálice do sangue do Novo Testamento, sobretudo no momento da sua elevação no sacrifício da missa, é sumamente conveniente e salutar que se siga a comunhão com esse mesmo sangue, indissoluvelmente unido ao corpo do nosso Salvador no sacramento da Eucaristia. Em união com o sacerdote celebrante, poderão os fiéis com plena verdade repetir mentalmente as palavras que ele pronuncia no momento da comunhão. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Desse modo, os fiéis que dele se aproximarem dignamente receberão mais abundantes os frutos de redenção, de ressurreição e de vida eterna. Nutridos no corpo e no sangue de Cristo, tornados participantes do seu poder divino, que fez surgir legiões de mártires, eles irão ao encontro das lutas cotidianas, dos sacrifícios, até mesmo do martírio, se preciso, em defesa da virtude e do reino de Deus, sentindo em si mesmos aquele ardor de caridade que fazia São João Crisóstomo exclamar: saímos daquela mesa quais leões, expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor teve por nós. Esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo. Com ele Cristo redime a Igreja. Tal pensamento deve refrear as nossas paixões. Até quando ficaremos apegados ao mundo presente? Até quando ficaremos inertes? Até quando descuraremos pensar na nossa salvação? Reflitamos sobre os bens que o Senhor se dignou nos conceder. Sejamos-lhes gratos por eles. Glorifiquemo-lo, não só com a fé, mas também com as obras. Ah, se os cristãos refletissem mais frequentemente no paternal aviso do primeiro Papa: portai-vos com temor durante o tempo de vosso exílio, pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Se eles dessem mais solícito ouvido à exortação do apóstolo das gentes: alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Quanto mais dignos, mais edificantes seriam seus costumes. Quanto mais salutar para a humanidade inteira seria a presença no mundo da Igreja de Cristo. E se todos os homens secundassem os convites da graça de Deus, que os quer todos salvos, porque ele quis que todos fossem remidos pelo sangue de seu unigênito, e chama todos a serem membros de um só corpo místico, do qual Cristo é a cabeça. Então, quanto mais fraternas se tornariam as relações entre os indivíduos, os povos, as nações, e quanto mais pacífica, quanto mais digna de Deus e da natureza humana, criada à imagem e semelhança do Altíssimo, se tornaria a convivência social. Era a contemplação desta sublime vocação que São Paulo convidava os fiéis provenientes do povo eleito,
tentados de pensar com saudade num passado que fora apenas uma pálida figura e o prelúdio da nova aliança. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, e de Jesus, mediador de uma nova aliança, e do sangue da aspersão, mais eloquente que o de Abel. Plenamente confiamos que essas nossas paternais exortações, pelo modo como julgardes mais oportuno, tornadas por vós conhecidas ao clero e aos fiéis a vós confiados, serão de bom grado postas em prática, não só salutarmente, mas também com fervoroso zelo, em auspício das graças celestes e em penhor da nossa particular benevolência. Com efusão de coração, concedemos a bênção apostólica a cada um de vós e a todos os vossos rebanhos, e de modo particular aos que generosa e piedosamente responderem ao nosso convite. Roma, no dia 30 de junho de 1960, vigília da festa do preciosíssimo sangue de Cristo.